Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, né? Então vamos a mais uma videoaula de ciências, hoje começando o estudo no módulo 4, né? No módulo 4, capítulo 9, que é a segunda parte do estudo sobre os animais. No capítulo anterior, nós estudamos sobre a alimentação dos animais, o tipo de revestimento de sua pele, o tipo de respiração. E agora nós vamos estudar sobre a reprodução dos animais, né? Vamos entender primeiro o que é que significa reproduzir. Reproduzir significa dar origem a um novo ser. Então, a reprodução nada mais é do que o nascimento, né? O surgimento de um novo ser da mesma espécie. Então, nós seres humanos, quando nós nascemos, foi através de uma reprodução. Essa reprodução acontece através da união das células masculinas com a célula feminina. Você aí foi reproduzido, você criança, você foi reproduzido, eu, tia Cleide, todos nós seres humanos e os outros animais, nós reproduzimos com a união da célula do papai com a célula da mamãe. A célula masculina, que é chamada espermatozoide, e a célula feminina, que é chamada ovócito. A união do espermatozoide com o ovócito, ocorre a fecundação. Ou seja, a união das duas células gera um ser novo. E isso é o que nós chamamos de reprodução. Você pode ler melhor aí no seu livro, na página 178, que você vai entender melhor, que aí está mostrando como o coelhinho se reproduz. O período reprodutivo é o período em que a pessoa está se gerando, né? Período de reprodução. Cada espécie de animal, ela tem um período diferente de reprodução. Por exemplo, nós seres humanos, nós temos um período de reprodução que dura 9 meses, né? Geralmente, aproximadamente. Pode ser mais ou pode ser menos. Varia de pessoa para pessoa. Então, o desenvolvimento do ser humano, o sistema reprodutivo, nesse período, os animais começam a exibir comportamentos característicos e a procurar parceiros para a reprodução. Então, é o seguinte, existe um período natural em que ocorre isso. Então, o animal, o macho vai procurar a fêmea para que aconteça essa reprodução. Isso existe um processo de acasalamento. O que quer dizer acasalamento? É quando o animal macho vai à procura da fêmea ou vice-versa para que eles possam se juntar e unir as suas células reprodutivas. Existem dois tipos de fecundação: a fecundação interna e a fecundação externa. O que quer dizer a fecundação interna? É aquela que ocorre no interior do corpo do animal. Quando nós fomos reproduzidos, quando aconteceu a nossa reprodução, nós seres humanos, acontece de forma interna. Os humanos se geram no útero da mamãezinha, né? Da mulher, da fêmea, que no caso é a mamãe. E no caso dos outros animais, como o gato, cachorros, todos os mamíferos, né, também tem uma fecundação interna, quer dizer, dentro do corpo da fêmea. E externa é aquela que acontece fora do corpo. Por exemplo, nós temos aí o sapo. O sapo fêmea, ele libera os seus óvulos na água e lá na água é onde eles vão se reproduzir. Onde esse óvulo vai se reproduzir e dar origem ao novo sapo, né? Ao girino e depois o novo sapo, né? O sapo adulto depois. Então, a reprodução do sapo ocorre de forma externa, ou seja, fora do corpo dele. Né? Como os animais que se reproduzem através do ovo também, né? Então, na página 181, está falando sobre o desenvolvimento dos animais. Os animais, eles se desenvolvem de 3 formas.
Os animais, eles podem ser ovíparos, é aquele animal que se desenvolve a partir do ovo, né, da fêmea. No caso, os pássaros, a cobra, né? Existem vários animais que se reproduzem através do ovo e são chamados de ovíparos. Existem os animais vivíparos que se desenvolvem no útero da fêmea, dentro do corpo da fêmea. São os animais vivíparos. E os animais ovovivíparos são os que desenvolvem no ovo, mas dentro do corpo da fêmea, né? Então, o animal que se desenvolve no ovo dentro do corpo da fêmea são chamados de ovovivíparos. No caso das serpentes, né? As serpentes são animais ovovivíparos. O ovo dela vai dar origem a um novo ser, mas dentro do seu corpo. No caso dos pássaros, eles são animais ovíparos, mas o ovo vai dar origem a um novo ser fora do corpo do pássaro. No caso do cachorrinho aí, é um animal vivíparo, porque ele nasce do útero da fêmea. Então, aí na página 182 está falando sobre a metamorfose. O que é que significa a metamorfose? Após o nascimento, observe os filhotes de cachorro de um ser humano, por exemplo. É possível perceber que eles apresentam o corpo semelhante ao corpo dos adultos. No entanto, os filhotes de sapos e de borboletas, por exemplo, nascem com o corpo bem diferente do corpo dos adultos. Após o nascimento, esses animais passam por uma série de transformação que atinge de forma adulta. Ou seja, nós seres humanos, nós já nascemos com as mesmas características de quando a gente cresce. A diferença é que nós vamos aumentar de tamanho. Mas a gente nasce da mesma forma, ser humano. O cachorrinho, o gato, a onça e vários outros animais. No caso do sapo, ele nasce um girinozinho, né? O ovo, depois vai se formar o girino, o corpo dele vai se transformar para depois de adulto é que ele vai virar o sapo, como normalmente nós conhecemos. No caso da borboleta também, você pode observar aí na figura que ela primeiro é um ovo, né? Depois ela vira lagarta e a lagarta vai passar por um processo de metamorfose, ou seja, de transformação do seu corpo até que ela fique borboleta. Observe aqui nesse esquemazinho, ó, que está mostrando tudo. O ovo, depois a lagarta e ela vai se transformando até ficar borboleta, né? A borboleta adulta. Vamos resolver aí a página 183, que diz o seguinte. Primeira questão. Denise estava olhando seu álbum de fotografia. Veja algumas delas abaixo. Então, aqui tem as figuras do álbum de fotografia de Denise. Denise, adulta, na letra A, com 25 anos. Na letra B, tem Denise com 5 anos de idade. Na letra C, tem Denise com 8 anos de idade. E a mãe grávida de Denise. Assinale a letra da fotografia que possibilita identificar o tipo de desenvolvimento do embrião humano. Então, a letra D é que é a resposta certa. Marque um X na letra D, porque é o período em que a mãe dela estava grávida dela, no período de reprodução. Justifique sua resposta. Então, você vai escrever aí embaixo isso, né? Na letra D está mostrando a sua mãe gestante, né? Sua mãe grávida, onde ela estava passando pelo processo de geração, né? De gestação no útero de sua mãe. Letra B. Assinale as fotografias e converse com os colegas sobre as características físicas de Denise em cada fase da vida. Em seguida, cita uma mudança que ocorreu com Denise ao longo dos anos. Então, Denise aí, primeiro nós podemos observar aí as mudanças que ocorreu no corpo dela. Quando ela era pequenininha, ela tinha os cabelos curtos, né? Ela era bem menor de tamanho. Depois você pode observar outras características que o cabelo dela foi crescendo mais um pouco, né? E ela já adulta, né, com 25 anos, ela tem o cabelo bem longo, ela já tem o rosto bem diferente. Então, são características que você pode observar e colocar aí na sua resposta, entendeu? Você pode observar outras características. Na página 184, questão número 2.
A mariposa A causa grandes prejuízos às plantações de soja. Isso porque, em uma de suas fases de vida, na figura B, ela se alimenta das folhas de soja, prejudicando o desenvolvimento da planta. Você pode ver aí a mariposa, que é um animal, ela está aqui, né? É um tipo de borboleta, que depois ela fica a lagartinha aqui destruindo a plantação. As imagens acima representam diferentes fases da vida de um animal. Podemos dizer que esse animal sofre metamorfose? Justifique. Com certeza, né? Aqui, no caso, ela era uma borboleta, a lagarta, depois virou borboleta. Então, houve uma transformação do corpo desse animal. Então, isso ocorreu uma metamorfose, né? Então, o corpo da lagarta é diferente do corpo da borboleta. Então, ela passa por metamorfose. Letra B. Assinala a posição do esquema em que a imagem B pode ser encaixada corretamente. Na imagem B, ela é um ovo? Ela é uma larva? Ela é uma pupa? Ou ela é adulta? Na imagem B, ela é uma larva. Ainda é uma larva. Então, marca o X em larva. Qual o tipo de desenvolvimento do embrião da mariposa? Ovíparo. A mariposa é ovíparo, ou seja, nasce a partir do ovo. Letra D. Assinale o animal que apresenta o mesmo tipo de desenvolvimento do embrião da mariposa. No caso aí é o gafanhoto. O gafanhoto tem o mesmo tipo de desenvolvimento da mariposa. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenha ficado claro. Um abraço a todos e até a próxima aula.